E vamos lá então para mais um programa show de bola aqui no canal Ale Moraes TV, trazendo aqui o Campeonato Brasileiro. Estamos aí na 33ª rodada, a última rodada, a 32ª. Vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados. Tivemos Fluminense e Grêmio empatando 2-2, Bragantino e Cuiabá 0-0. Dois resultados aí de equipes que estão próximos da zona de rebaixamento. Então, nada de surpresa esses empates. Atlético Paranaense e Vitória, duas equipes também que estão na zona de rebaixamento, e o Vitória conseguiu uma ótima vitória fora de casa. Juventude e Fortaleza 3-0, nenhuma surpresa, né? O Fortaleza aí brigando lá em cima na tabela do campeonato. Corinthians e Palmeiras 2-0 para o Corinthians, óbvio que pela situação das duas equipes na tabela, no ano, tudo que passou, é surpreendente, porém uma vitória do Corinthians em casa, em um clássico, não é nenhuma novidade, não é nenhuma surpresa. Então, fica aí também dentro da normalidade essa vitória do Corinthians por 2-0 sobre o Palmeiras. Inter e Criciúma, 2-0 para o Inter também, tranquilo, sem novidade. Bahia e São Paulo, o Bahia não vem num momento legal no campeonato, então a vitória do São Paulo até não é surpresa, mas por 3-0 é muita coisa. Botafogo e Vasco, 3-0 também. Vitória não é surpresa, mas os 3-0 me surpreendeu sim. Cruzeiro e Flamengo, esperava um empate ou uma vitória do Cruzeiro nesse jogo, né? Porque o Flamengo voltado aí para a final da Copa do Brasil, conseguiu aí fazer um gol, uma falha terrível, né, da barreira da equipe do Cruzeiro, e o Flamengo venceu por 1-0, gol de falta do Davi Luiz. E encerrando a rodada, Atlético Goianiense 1, Atlético Mineiro 0. Para mim, nenhuma surpresa também. O Atlético Mineiro totalmente focado em recuperar os 2-0 sofrido na Copa do Brasil para o Flamengo. Aproveitando já para falar que tem o segundo jogo nesse domingo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Então, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 3-1 e o Galo precisa de 2 gols de diferença para levar a partida para os pênaltis. Então, tabela do campeonato, nós temos o Botafogo, que agora abriu 6 pontos frente à equipe do Palmeiras, está com 67 pontos. O Palmeiras vem aí com 61, Fortaleza pertinho ali com 60, o Flamengo, que não tem mais jogo a menos, está com 58 pontos. Então, 3 pontos aí do segundo colocado do Palmeiras e 9 pontos atrás do Botafogo. Na quinta colocação vem a equipe do Inter com 56 e o São Paulo com 54 pontos. Hoje seriam essas 6 equipes que estariam aí direto na vaga para a Libertadores, tá certo? E muito bem consolidada. A gente vê aí a equipe do São Paulo com 8 pontos na frente do Bahia, que seria o 7º colocado, né? Então, nesse momento, tranquilamente aí o São Paulo, o Inter, o Flamengo, o Fortaleza, o Palmeiras e o Botafogo estão já na Libertadores do ano que vem. A equipe do Botafogo ainda pode ganhar a vaga direta se for campeão da Libertadores, e aí abre para o 7º colocado, que seria o Bahia. Se o Flamengo vencer, né, a Copa do Brasil, ele abre a vaga para o 8º, que seria o Cruzeiro. E se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana, ele abre a vaga para o 9º, porque ele está aí em 8º, certo? Então, a equipe do Cruzeiro abriria a 9ª vaga e o Vasco entraria aqui nesse momento. Então, Bahia, Cruzeiro aí com 44, Vasco com 43, Atlético Mineiro com 41, estão aí brigando diretamente por essas vagas na Libertadores. A gente não sabe, né? Por exemplo, a equipe do Atlético Mineiro está nessas duas finais. Se o Atlético Mineiro vencer um desses campeonatos, ou vire aí contra o Botafogo, contra o Flamengo, e ganhe do Botafogo na final da Libertadores, aí ficam apenas essas 6 vagas aí, e o Atlético Mineiro consegue entrar direto na Libertadores por esses títulos, e como ele está na 10ª colocação, ele não vai abrir vaga a mais aí para brasileiros, tá? Então, as 6 posições, nós teríamos 7 equipes brasileiras na Libertadores em vez de 9, tá? Então fica esse detalhe aí. E obviamente, se o Cruzeiro for campeão da Sul-Americana, ele também
consegue a vaga direto. O Grêmio está com 39, aqui tudo risco de rebaixamento, tá, gente? Ó, o Grêmio 39, Vitória e Corinthians 38, Fluminense 37, Criciúma 37, Bragantino 35, Atlético Paranaense e Juventude 34, Cuiabá 28 e Atlético Goianiense 25. Esses dois aqui já foram embora, tá? Já caíram para a Série B. E aqui é muito interessante, porque a proximidade aqui, ó, se for 9 para Libertadores, ó, 43 para 39, ó, são 4 pontos. Aqui só 5 pontos de diferença. Aqui, ó, para o 15º, 6 pontos de diferença. Então, uma diferença muito pequena para Libertadores e para o rebaixamento. Ó. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos contra o Atlético Mineiro ainda, então ele pode ir aqui a 37 pontos, tá? E aí empurraria o Bragantino para a zona de rebaixamento, tá? Então, essas equipes aqui, elas podem sonhar com Libertadores, né? Com Sul-Americana e com Série B também, né? Então, é muito interessante aqui esse grupo que vai do 11º colocado até aqui o 18º. Então, pode acontecer tudo com essas equipes. Se hoje eu pudesse apostar em quem cairia, eu apostaria no Juventude e no Criciúma, tá? Juventude e Criciúma são as duas equipes que eu acho que caem para a Série B. Vaga de Libertadores, eu acho que fica com o Bahia mesmo, com o Cruzeiro e o Atlético Mineiro também eu acho que consegue aí uma vaga se abrir 9, tá? Se não abrir 9, mesmo assim eu acredito que o Atlético Mineiro passe o Cruzeiro aqui, tá? E consiga a vaga também. Estou considerando que 8 brasileiros vão para a Libertadores, tá? E se for 9, o Atlético Mineiro também tira aqui o Vasco, por exemplo, na minha opinião, tá? Aí seria Atlético Mineiro, Cruzeiro e Bahia que pegariam essas vagas que nós teríamos aqui, tá certo? Vamos ver a 33ª rodada. Vamos lá. Vamos passar aqui, 33ª rodada. Então, nós vamos ter aqui nessa sexta-feira a partida entre Internacional e Fluminense e Palmeiras e Grêmio. Inter favorito para mim nesse jogo e o Palmeiras favorito. Então, a equipe do Grêmio e do Fluminense fica ali naquela zona de risco ainda. No sábado, 16h30, um jogão, Vitória e Corinthians. Né? O Vitória está jogando muito bem, tanto em casa como fora de casa. Enfrenta o Corinthians, que também vem de 3 vitórias consecutivas. Então vai ser um jogão de bola. Então, tudo pode acontecer. Aposto numa vitória do Corinthians, mas o Vitória está muito bem. Vamos só dar uma olhadinha aqui, ó. O Vitória venceu os 3 últimos jogos e o Corinthians também, ó, tá? Eles estão exatamente iguaizinhos aqui na tabela. É que o Corinthians, pelo momento que vem vivendo, eu acho que é favorito para essa partida. Botafogo e Cuiabá. Botafogo favoritíssimo para vencer esse jogo. E a equipe do Cuiabá, né, que pode já sacramentar a sua queda. Cruzeiro e Criciúma, eu acho que é a hora do Cruzeiro vencer uma partida. Então eu acredito que o Cruzeiro é favorito nesse jogo contra o Criciúma, até para já começar a ganhar corpo para a final da Sul-Americana. Fortaleza e Vasco também no sábado. Para mim o Fortaleza vence esse jogo e já deixa o Vasco ali um pouco mais complicado para a vaga na Libertadores. Atlético Goianiense e Bragantino, acredito numa vitória do Bragantino nesse jogo. E o Bragantino aí subindo para 38 pontos. Juventude e Bahia. Bahia vai se recuperar também, eu acho. Acho que o Bahia vence essa partida. São Paulo e Atlético Paranaense. Olha aí o São Paulo. Eu acho que o São Paulo é favorito nesse jogo do sábado às 21 horas. Né? Complicado. Vocês estão percebendo que todos os jogos, né? 2 jogos na sexta e os demais jogos no sábado. E aí na quarta-feira tem também pelo Campeonato Brasileiro Flamengo e Atlético Mineiro que vão se enfrentar
pela 33ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. As equipes estão aí disputando a final da Copa do Brasil e vão se enfrentar na quarta-feira, jogo da ressaca, né, para um e jogo do título para o outro. Então, esse aí é mais um programa show de bola. Trouxemos para vocês aí um raio-x do Campeonato Brasileiro. Botafogo muito bem. Não vou falar de novo igual no ano passado, que está com a mão na taça, né? Porque o Botafogo já nos surpreendeu no ano passado. Então não vou cometer esse erro novamente, não. Então vamos esperar aí. Botafogo não perde, né, 5 jogos aqui do que aparece para nós. Assim como a equipe do Inter, que também vem muito bem. E as equipes que não vencem a 5 jogos são o Juventude, o Bragantino, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, tá? Então, aí só mais um retratinho aí do que está sendo esse Campeonato Brasileiro 2024. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.